Queridos, amados irmãos, quebrando as cadeias, algemas, os passados, os traumas, se nós formos entrar de fundo nesse salmo, nós vamos ver o salmista trazendo a memória do povo, quando exilados na Babilônia por 70 anos, sofrido, escravizados, um povo massacrado pelos babilônicos, escravizados de uma forma em que eles chegavam a padecer fome, tristeza, dor, lamento. E esse salmista, ele não aparece o nome dele, mas tem uma epígrafe que fala que é o quinto livro desse salmista. E estão dando o título a esse salmista como um salmo de Davi, mas não é de Davi. Esse salmista, ele começa seu salmo trazendo ao povo a memória do que eles viveram em Babilônia. Esse salmista, ele chama o povo para louvar e engrandecer a Deus e bendizer o nome do Senhor, por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus fez, por ter arrancado eles com mão forte da mão babilônica e tirado eles, levado de volta a Jerusalém. O salmista, eu me alegro quando estava lendo esse salmo, porque o salmista, ele fala que os libertos do cativo, do cativeiro, abrem as suas vozes e glorificam o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor. Ele traz memória da onde foram arrancados. E o interessante desse salmista é que ele, no Salmo 107, ele começa fazendo uma exortação direta ao povo. E o que é exortar direto ao povo? É chamar a atenção, é chamar a sua atenção para algo grande, fazendo um pedido ao povo. O povo babilônico a oprimia, maltratava, mas agora eles estavam a caminho de Jerusalém, libertos do cativo. E o salmista vai falar: vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer o nome dEle, porque Ele é bom. Vamos louvar porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos exaltar o nome daquele que é todo poderoso, porque Ele quebrou as cadeias, os grilhões que nos prendia, as amarras de Satanás que nos travava. Ele o quebrou e nos livrou da escravidão. Eu fico alegre quando eu vejo o salmista enfatizar o poder do Todo-Poderoso, do nosso Deus. Porque hoje, querido, deixa eu começar a pregar aqui. Por enquanto era só uma introdução, mas eu não vou mais além. Porque hoje, queridos, amada igreja de Cristo, salvos em Jesus, você lembra exatamente de onde Deus te arrancou? Você lembra exatamente de onde o Senhor com a mão forte te puxou das travas do inimigo? Você pode nesse momento lembrar exatamente se foi das drogas, da prostituição, se foi envolvido em algo errado, da onde Ele te arrancou. A minha vida Ele arrancou das drogas, da bebedice, da prostituição. Ele falou assim: divino, hoje eu te arranco daí e você vai ser um pregador da minha palavra. Aleluia. Quando eu vejo o salmista enfatizar ao favor divino, ele vai falar que nós, aleluia, fomos salvos pela mão forte do Senhor, fomos arrancados pela mão forte do Senhor, fomos tirados da aflição pela mão forte do Senhor, fomos trazidos para nos lavar com o sangue de Jesus pela mão forte do Senhor. E eu queria aqui já pregar esta noite, mas Deus está me movendo a falar em gratidão da onde Deus me tirou. Aleluia. E hoje, queridos, nós estamos vivendo um tempo em que pessoas já não querem mais a gratidão de Deus. Eu vou pregar aqui.
Nós estamos vivendo um tempo, querido, que o favor de Deus já não faz mais graça ao povo, já não desce de joelho para orar, já não busca mais uma consagração, já não mais jejua, já não desce no jejum. Você faz uma campanha, vem um dia, 2 e não, mas aí Deus está assim de braços abertos falando: filho, eu quero quebrar este laço, essa maldição, mas você precisa descer. E nós queremos o imediatismo de Deus. Irmão Bira, quando o povo estava cativo na Babilônia, escravizado, sabe por quê, irmão Bira? Porque eles estavam em Jerusalém de boa, vamos dizer assim, como ditado pessoal. Eles estavam bem em Jerusalém, mas começaram a fazer as coisas erradas. E todas as vezes que você faz o errado, Deus vai sempre te colocar em situação para que você lembre da onde é o seu lugar. Aleluia! O povo está voltando e louvando a Deus nesse salmo e falando assim: bendito é o Senhor que nos livrou da morte, do sofrimento, do decreto do rei. Ele nos tirou de lá e nos trouxe para a maravilhosa luz. Aleluia. Em outros tempos vivíamos nas trevas, separados do amor de Deus, porque pecamos contra Ele, mas vem o sangue de Jesus e nos lava, nos purifica de todo mal. O salmista vai descrever exatamente da onde foram tirados. Aleluia. Você lembra, Isaías? A pergunta continua. E você lembra exatamente? O povo estava em situação de aflição, desprezados, passando fome, sofrimento. Ele vai trazer a memória em todo o salmo. Nós vamos pregar no versículo 14, calma aí, só quero descrever para vocês. E o salmista vai fazer menção dessa situação. É interessante isso aqui para você ouvir, amados. O povo entrava em situações que não agradava a Deus, não fazia o que Deus o ordenava. O povo entrava em adoração a ídolos, em profanação de templo, viviam desgarrados sem um Deus. Aleluia. Porque todas as vezes que você deixa Deus e toma a frente da sua situação, você está falando para Ele: olha, Senhor, eu não preciso do Senhor. Mas todas as vezes que você coloca Deus na sua situação, você está deixando Deus agir por você. Aleluia. Deixa eu chegar no versículo 14, nós vamos pregar. Aleluia. Eu estou trazendo a memória aqui dos irmãos, para você lembrar que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais em nossas vidas, mas nós estamos limitando Deus em nossas vidas. Por que nós limitamos Deus em nossas vidas, pastora Jaqueline? Muitas das vezes nós limitamos Deus, porque não queremos fazer o que Deus nos manda, não queremos obedecer o que Deus fala. Muitas das vezes nós entramos por caminhos tortuosos e o Espírito Santo está falando: aí não pode, aí não vai, não faça isso, e nós entramos, e depois estamos aí sofrendo as aflições desta vida, porque não obedecemos ao Senhor. Aleluia. Olha só, mesmo diante da dificuldade, o salmista vai falar assim: clame a Deus, porque Ele vai ouvir a tua oração. O salmista vai dizer que o povo desceu depois de sofrimentos e sofrimentos, eles desceram e aclamaram o sangue de Jesus. Deixa eu te falar, o sangue de Jesus é poderoso nesta noite para quebrar a maldição hereditária, para quebrar a amarração de macumbaria, de feitiçaria que foram lançados em sua vida. Presta atenção, queridos. Muitas pessoas ainda estão presas no passado, por causa de traumas do passado.
As correntes não foram quebradas, as algemas não despedaçou, porque estão presos lá no passado. E todas as vezes que lembra, pastor, do passado, o inimigo joga na tua mente e você fica cabisbaixo, você fica triste. Mas deixa eu te falar uma coisa: eu sirvo um Deus que quebra corrente, eu sirvo um Deus que despedaça corrente, eu sirvo um Deus que desmancha obra de feitiçaria, eu sirvo um Deus que te arranca do lado do pecado e te traz para a luz. Mas é preciso querer este Deus. Aleluia, aleluia. Mesmo diante da dificuldade, o salmista chama o povo para clamar por socorro diante de uma situação. E você tem clamado? Ou você tem calado? A situação está confortável? Aleluia. Porque muitas das vezes nós estacionamos na situação que estamos, e Deus não te chamou para ser cauda, Deus não te chamou para ficar para baixo, Deus não te chamou para ser resto, Deus não te chamou para ser humilhado, Deus não te chamou para ficar humilhado, escravizado. Deus te chamou, foi para que você seja próspera, para que você seja bem, para que você viva, para que você dê, mas não receba, para que você possa doar e não pedir emprestado. Deus não te chamou para estar algemado, Deus não te chamou para viver escravizados. Apesar do erro do povo, Deus ainda estava de braços abertos falando: arrependei-vos, porque eu vou fazer diferente. Aleluia. Eles reconheceram que sem Deus eles iam continuar na Babilônia. E deixa eu pregar aqui: sem Deus você vai viver um mundo comum. Deixa eu apertar um pouco. A câmera pega aqui, irmão? Pega, né? Sem Deus você vai viver num mundo comum. O que é isso, pastor? Você vai viver e comer do que esse governo te der. Você vai receber o que o prefeito te oferecer. Mas com Deus, a Bíblia diz que você vai comer o melhor da terra. Com Deus, você vai viver o melhor de Deus. Agora, se você está estacionado, está bem para você assim, é um problema seu. Mas eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Aleluia. Mesmo diante da dificuldade, você já clamou? Você já desceu? Você já orou? Você já buscou? Você já clamou por socorro e por livramento? Você já apresentou diante de Deus a sua dificuldade? Porque muitas das vezes, pastor, nós ficamos calados e não apresentamos Deus as nossas dificuldades, e quando entramos aqui vamos só pedir, e Deus vai falar assim: o povo perece por não conhecer as Escrituras Sagradas, e o povo meu pede aquilo que não é de necessidade. Mas se você pedir uma vida santa, uma vida cheia de Deus, uma vida próspera, Deus vai te colocar no lugar certo. Aleluia. Eles reconheceram que sem Deus eles não eram nada, e eles reconheceram que as suas iniquidades estavam ferindo a Deus. E aqui eu vou pregar: quando você reconhece que você está ferindo a Deus, quando você reconhece que as suas iniquidades, os seus pecados está travando as suas bênçãos, porque as algemas que vai quebrar hoje é essa: é quebra de maldição, é quebra de pecado, é pecado escondido, é pecado embutido, não vem bênção. Deixa eu te falar uma coisa: o povo viveu 70 anos na escravidão, enquanto não abriram a boca para confessar o pecado, não saíram da Babilônia. Enquanto não abriram a boca e falaram: Senhor, nós reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado, nós queremos sair dessa escravidão, é preciso confessar tudo que está travando a tua vida. Lembra bem,
Aleluia. Quando me traz a memória que o povo, todas as vezes que errava, Deus conduzia uma situação, e o inimigo, algemava, e eles ficavam presos a uma situação. Mas eu estou pregando para a igreja que hoje vai sair daqui de cabeça erguida. Eu estou pregando para um povo que vai sair daqui de cabeça erguida e falando: sai da frente, Satanás, porque nós vamos vencer esta noite. O povo pecava, porque o pecado faz divisão entre você e Deus. E quando existe, os céus se fecham. Os céus se fecham. Quando existe barreiras, impedimento, pecado, iniquidade, o céu vai se fechar. Porque Deus, Ele não tem comunhão com quem não tem comunhão com Ele. Aleluia. Então o povo, eles precisavam confessar as suas situações, e Deus vai abrir as portas. Agora vamos para o versículo 14, para nós ir para o final. Eu quero orar por algumas pessoas. O versículo tema desta campanha trata exatamente da libertação e do sofrimento. Aleluia. Presta atenção, pastor, aqui agora. Eu quero sua atenção. O tema dessa campanha, o versículo tema, trata exatamente da libertação, aleluia, da libertação e do sofrimento do povo de Deus, desta igreja, do ministério. Trata exatamente disso. O que é libertação? Vamos lá? Se verdadeiramente conheceres o Pai e o Filho, vos serão livres. O Senhor chama esta noite para você ser livre, se libertar das amarras, se libertar dos traumas, se libertar das coisas que está te travando. O Senhor está te chamando esta noite para você quebrar essas algemas. Que algemas são essas? Seja financeiro, seja conjugal, seja maldição hereditária. Hoje as cadeias vai cair por terra na tua vida. Você vai sair daqui abençoado, porque o Senhor está chamando você para uma nova vida com Ele. O tema dessa campanha é uma pergunta. Vocês viram que é uma pergunta? Você sabe realmente qual é as cadeias que está te travando? Você sabe realmente qual é as algemas que está te prendendo? Quando nós fazemos a prisão de um condutor infrator alcoolizado, ele sabe muito bem que está sendo preso porque está alcoolizado. Então você sabe muito bem porque você ainda não cresceu no ministério. Você sabe muito bem porque você ainda não é um pastor, um diácono, um auxiliar. Eu vou falar de ministério. Você sabe muito bem porque você ainda não está pregando nesse altar. É porque tem algo te impedindo. Seja o medo, seja a falta de estudar a palavra, porque o pastor aqui, eu sei que ele é um homem de Deus, vai te colocar para pregar. Você sabe muito bem aonde estacionou tua vida. Você sabe muito bem aonde está o teu relacionamento com Deus. É o versículo tema. É para quebrar cadeias hoje. É para você sair livre, despedaçar as correntes que está te prendendo. É o tema da campanha. Você sabe descrever exatamente, porque eu sei de onde ele me tirou. Eu sei quantas cadeias que o Senhor me arrancou. Porque hoje, amados, vivemos em tempos que nós não queremos mais sair dessa situação. Está confortável, está estacionado. Tá bom, tendo o que comer e o que beber, tá ótimo, mas não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus te chamou. Deus te chamou para uma intimidade maior.
Deus te chamou para algo grande. Você ainda está andando com água nos tornozelos. Deus te chamou para mergulhar profundo no conhecimento. Você conhece o céu pelo lado de dentro? Eu sempre faço essa pergunta, pastora Jaqueline. Você conhece o céu pelo lado de dentro? Mas eu conheço um homem que foi. Ele disse assim: eu não sei se foi em espírito, mas eu fui levado ao terceiro céu. Aleluia. E lá eu vi coisas inefáveis que eu não consigo descrever. Você sabe aonde vai ser a morada da tua alma? Ou você quer ficar acorrentado nessa terra? Aleluia. Muitas das vezes, queridos, nós nem agradecemos pelo que Deus fez nesse dia. Você sabe quantos livramentos você teve nesse dia? Faltou o pão na tua mesa? Faltou a água para beber? E nem assim você deu glória a Deus? Muitas das vezes estamos dando glória para o inimigo, e o inimigo está lá só batendo palma. Estão na igreja, mas está glorificando a pessoa errada. A glória tem que ser para Ele, o louvor tem que ser para Ele, a adoração é para Ele, o seu dia é para Ele. Você deu bom dia para o Espírito Santo esse dia, quando você levantou de manhã, ou você foi olhar seu WhatsApp? É o tema campanha, vamos quebrar isso hoje. Se a prioridade não for Ele, você não é prioridade para Ele. Falar que conhece Jesus é fácil, mas saber se Jesus me conhece é difícil. Ter peito para andar com Jesus, meu amigo, não é para todo mundo não. Porque você vai enfrentar barreiras, você vai enfrentar dificuldade, mas não pode negar o nome dEle. Você vai ser falado, pastorzinho, irmãozinho, mas não pode negar o nome dEle. Aleluia, aleluia. Se você tem glória da glória, antes, querido, antes dos pedidos pela manhã, é louvar o nome dEle, é chamar o Espírito Santo para uma conversa de manhã, porque nós estamos mais envolvidos nas nossas redes sociais do que adorando a Deus, e o inimigo está pondo as algemas, está pondo as travas, e você não consegue ir adiante. O tema campanha vai quebrar cadeias hoje. Aleluia, aleluia. Antes, queridos, dos pedidos, é preciso adorar. Lembra da mulher cananeia? Deixa eu trazer a lembrança da igreja. A mulher cananeia fino-filício, lembra dela? Ela não tinha direito à salvação e nem às bênçãos de Jesus, mas ela insistiu. Ela se arrastou, e o Jesus falando: olha, não é lícito dar o pão dos meus filhos aos cachorrinhos. E ela vai dizer: Senhor, até os cachorrinhos ainda comem das migalhas que caem da mesa dos ricos. E o Senhor vai olhar para ele e vai falar: eu nunca vi tanta fé como a fé desta mulher. Você tem buscado nesta fé, nesta certeza de que Deus vai te abençoar. Aleluia. Lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos, segundo a medicina, 12 anos no mesmo fluxo. Ela já estava anêmica, sem força, porque perdeu muito sangue durante 12 anos, não cessava. Lembra dela? Ela ouviu falar que o mestre ia passar. Agora preste atenção, estudiosos falam que aquela mulher, até chegar a Jesus, ela tomou várias quedas por causa da fraqueza, mas ela insistiu,
foi dispensa pelos discípulos, pela multidão, mas quando ela tocou na orla de Jesus, a Bíblia vai dizer que de Jesus saiu virtude, e as cadeias foi quebrada, a hemorragia parou, e ela subiu, glorificando o nome do Senhor. Lembra de Naamã, leproso, as algemas estavam travando Naamã, leproso, um oficial dos soldados romanos, um oficial de Roma, leproso, mas tinha a identidade de oficial, mas era leproso. Recebe um convite de uma menina, aleluia, e a Bíblia vai dizer que ele, se você soubesse do homem de Deus, aleluia, e de repente manda chamar o homem de Deus, e o homem de Deus manda ele mergulhar 7 vezes. Aleluia. Isso aqui é lindo, irmão. Sabe o que é isso? Obediência. Ele ainda fala: não tem rios melhores, tem que ser aqui no Jordão sujo. Sabe o que é isso, queridos? Isso é quem quer quebrar algemas, isso é para quem quer quebrar cadeias. Naamã mergulha 1, 2, 3, 4, e nada da lepra sair, mas na 7ª vez, aleluia, na 7ª vez as cadeias quebrou, a doença saiu, a lepra saiu, Naamã foi liberto. Eu quero perguntar nessa noite, se você quer sair dessa doença terrível, desse mal que aprisiona a tua vida, vai quebrar cadeias nessa noite, aleluia. Aleluia. Lembra de Bartimeu, cego, pedindo esmola no caminho de Jericó, lembra dele? Não podia ver. Tem muita gente cego ainda até hoje. Tem muita gente cego, o Senhor está com a bênção na mão e ele não enxerga. Bartimeu queria ver, e a Bíblia diz que ele revela o nome e a identidade de Jesus. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, Jesus escuta e fala assim: aquele lá me conhece, porque ele falou a minha identidade, eu sou mesmo o Jesus, filho de Davi. Chama Bartimeu para cá, eu vou dar vista a ele, vou quebrar essas cadeias hoje. Aleluia. Você ainda quer viver cego numa vida dessa? Abre os olhos, porque Jesus está querendo te libertar de uma vez. Aleluia, glória a Deus. Você sabe da onde Ele te arrancou? Você tem dado louvor a Ele? Você sabe descrever exatamente qual é o louvor que Ele merece? A Bíblia diz que Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E ainda diz mais: todo aquele que tem fôlego, louve a Ele. Não fique nessa mesmice. Saia desse anonimato, venha viver o melhor de Deus. Aleluia. Eu não tinha nada, eu não era ninguém, aleluia, era um pobre coitado, miserável, igual o Apocalipse diz: pobre, miserável e nu, mas Deus me trouxe a vida. Quebra essas algemas hoje, sai dessa prisão, viva o melhor de Deus. Ou você é, ou você não é. Vamos finalizar. O pastor disse que eu podia até meia-noite, só ouvindo Paulo pregar para ir até meia-noite. Vamos finalizar. Apocalipse capítulo 3. Eis que diante de vós, eis que diante de vós eu coloquei uma porta aberta. Olha só, porque João vai escrever à igreja e vai falar assim: eis que diante de vós eu coloquei uma porta aberta. Porque mesmo tendo pouca força, aleluia, 2, 3 pegou,
Mesmo tendo pouca força, é Jesus que abre a porta para você. Mesmo tendo pouca força, é Ele que vai abrir a porta. E Ele diz ainda: porque assim não negaste o meu nome, e está de pé hoje para quebrar as algemas. Cama, por favor.